forte, a ideia era tão forte, a ideia nossa, que aconteceu? A gente começou a ocupar a praça. A capela está aqui, a praça está aqui. Já que os caras não querem aqui, a gente vai ocupar aqui. E começamos a ocupar a praça. Quando o Edson falou da Praça Popular de Arte, que virou depois, que negócio de Praça do Forró é depois. Ah, isso é bem depois. A gente começa a ocupar a praça. Que essa é chamada Praça do Forró. Que hoje é chamada Praça do Forró. 83. Exatamente, a gente começa a ocupar a praça e começa na marra mesmo. A polícia vem e fala, não, a gente repressão. começa a ocupar a praça, começa a botar som na praça, quer falar um pouco? Eu acho que, para dar ideia de organização do MPA, que uma coisa foi a mostra. Para você ocupar isso, as pessoas se reuniam em algum lugar. Tinha as reuniões na casa do Edson, reunião na casa do Sacha, depois tinha as reuniões do SOF, tinha reuniões, depois a gente teve aquele espaço lá na própria praça. Na própria praça as reuniões aconteciam. Na igreja, no Alpendre e tal. Eu sou oriundo de igreja. Eu ouvi falar do MPA dentro da igreja. Eu era do lado do Dom Angélico, era eu, Severino do Rama, Sueli. Ninguém lembra, mas o Severino... Regina tá ali. Não, veio depois. Eu fui junto com... Primeira vez, quem levou o Severino do Ramo, foi o Dias, que era um grandão, e falou, pô, vamos lá que está acontecendo um movimento, aí os caras estão querendo tomar uma capela. Vamos lá! Você lembra do Dias? Sim. Imagina a nossa cabeça. Mas a gente tinha uma organização que era, as pessoas, além de conversar na praça, é importante também isso, essas reuniões nas casas das pessoas, era onde ia se conhecendo. Eu me lembro numa reunião que se fez na igreja, era uma reunião na igreja, naquela época tinha aquele é do PCdoB, aquele é da AP, aquele é do MEP, aquele, lembra? Tinha você tinha, as pessoas eram identificadas. Mas no MPA ninguém fazia o posicionamento político, porque quem fizesse posicionamento político era tirado de lado do sindicato. Você tinha uma organização, você imagina a pessoa recusar dinheiro da fundação da Alemanha. Esse negócio é muito louco. É uma televisão quando vinha aí atrás da gente, mandava embora. Não, mas espera aí, não é bem assim não. Eu ia até falar exatamente um pouco o contrário de Valdir. Espera aí, de verdade, sério. Pode ser bem no comecinho, depois que eu entrei foi exatamente o contrário. Quando o Gordo estava dizendo, o Edson Gordo, carinhosamente, sempre foi... É bullying, agora é bullying, agora cuidado. Agora não pode. Mas até quando o Edson estava começando a falar, eu também dentro do MPA, mas eu não sou músico, não sou poeta, não era ator, não, né? Eu ajudava e sempre ajudei na articulação, no trabalho, na mobilização política, organização, etc. E principalmente na organização, na divulgação dos eventos. E a gente fazia os releases, lembro que eu escrevia o release, eu tinha 1 ano de profissão, eu estava no primeiro ano de faculdade, mas modéstia à parte, acho que já sabia fazer alguma coisinha lá, porque a gente fazia e dava resultado. Eu fazia os releases, o pessoal, Jorge Gregório e uma turma de ônibus indo em cada rádio de São Paulo, na Rádio Transamérica, na Folha, no Estadão, todo mundo entregando release. E os eventos do MPA, por mais que a gente detone a grande mídia burguesa, a imprensa burguesa e o cacete, a Rádio Transamérica, a Jovem Pan, etc. A Excelsior. Falava, a Rádio Excelsior. E o Balancê, aquele depois programa dele, o Balancê, o pessoal divulgava assim os eventos do MPA e inclusive a TV Globo. O SP, como é que chama? SPTV veio várias e várias vezes no sábado à noite mostrar. Então a gente metia o pau na imprensa burguesa lá no cacete, mas a Globo dava os eventos lá. E não estou querendo jogar confete para cima de mim, não. Eu fazia um releasezinho. E o pessoal levava de ônibus o nosso foco. E a grande imprensa burguesa divulgava. Mas tinha o pessoal que fazia a divulgação no boca a boca, porque eu entreguei muita filipeta. A gente saía em grupos daqui, na rua. Era mais difícil. Era filipeta, uma por uma. Na ferida do Gilberto colocou Muita filipetinha. o dedo na ferida, cara. As nossas divergências todas se concentravam única e exclusivamente nesse aspecto. O aspecto da denúncia da indústria cultural, a gente não chamava de imprensa burguesa, a indústria cultural,
e a necessidade do artista de ter exposição. Isso sempre foi um problema entre nós. Correto, Edivaldo? De maneira geral. Acho que o Edivaldo veio de uma escola diferente. O Edivaldo vinha de uma exposição, matéria-prima tocou no Fantástico. Esse LP que está aí foi um clipping que eu vi no Fantástico. Tá certo? Eles vinham de uma experiência totalmente diferente. Mas a grande maioria das pessoas que vinham e tinham o sonho do artista, a grande maioria das pessoas simples dessa população tinha o sonho da TV, do rádio. Muito natural. A gente teve que lidar com isso o tempo inteiro e isso provocou, às vezes, muita tensão dentro do grupo. Muita confusão, inclusive. Porque é natural que as pessoas querem mostrar seus trabalhos. Essa coisa do matéria-prima ser um pouco, já ser exposto um pouco antes, é porque já aconteceu lá no começo. Ele fazia o meio do campo bem lá, a gente conseguia. E o Caio... Então essas casas de culturas, que são hoje oficinas culturais, não existiam na periferia. Quando existiam casas de cultura na periferia, não tinha nada. E isso passa pelo MPA. Não estou aqui para acabar o MPA. O circo foi o top do top do top do top. Onde você tinha na periferia um lugar onde você podia estudar. Mas já é uma política pública, você pode pensar assim. O MPA Circo. O MPA Circo, na verdade acho que foram 4 circos na cidade de São Paulo, mas muito em função, era o PCC, cultural na cidade, inclusive um dos quadros do PCC, do problema da política cultural na cidade, era o Akira, que era de São Miguel Paulista. E o circo do MPA eu vejo sempre como o resultado do trabalho de organização que a gente teve aqui. Você teve lá na Zona Norte, você teve lá na Zona Sul também, que tinha movimento, mas o grande circo que teve na época foi aqui, na política do ONL, né? Cultural. A gente queria um grande centro cultural. Quando os caras da prefeitura montaram o Centro Cultural São Paulo, nós fizemos um manifesto contra. A gente fez uma conta e dizia que o Centro Cultural São Paulo dava para fazer uns 15 centros culturais na periferia de São Paulo. Assim, o ideal seria que tivesse os 15 da periferia e o Centro Cultural São Paulo. Mas prioridade por prioridade a gente queria na periferia. Tá certo? Mas o que eu acho assim, o Akira é um dos primeiros a chegar no MPA, a gente veio junto da Universidade de Mogi das Cruzes, essa mesma história do João Caetano, eu, o Gilberto, né? Arroz Beltrão. Quando a gente atinge o circo, foi um momento em que a gente teve o governo do nosso lado, que foi o Jean Francisco Guarnieri. Por quê? A gente já, desde o início, a gente foi contra o evento pelo evento. Na nossa cabeça, a gente tinha que dar ferramentas, ensinar o povo a ter formas de manifestar a sua expressão cultural. Então a gente sempre quis um centro cultural para poder ter oficinas. Na época não era esse nome, não me lembro, depois virou essa coisa de oficina aí, que virou até uma coisa meio fantasmagórica. Mas na época a gente dizia o seguinte, para que a gente faz eventos? Para que trazer... A gente trazia no circo grandes nomes como coroamento de uma política de distribuição de ferramentas para que o povo pudesse fazer a sua manifestação cultural. Aí, a gente no circo, a gente inventou um negócio, a gente trouxe Seu Nenê da Vila Matilde e Paulo Moura para uma oficina, fomos nós que inauguramos essa dupla, eles se conheceram aqui no circo. A gente, toda a oficina que tinha artes, plásticas, poesia, cinema, fotografia, tudo que a gente podia, a gente tinha lá dentro. E chamava nas escolas, fazia um show nas escolas para chamar essas crianças, ou quem quisesse para vir. Música, bateria, violão, o Éder deu aula, um monte de gente deu aula. Nós demos. Todo mundo deu aula, e a ideia era o seguinte... Todo mundo adquiriu algum tipo de ferramenta, a gente chamava um grande artista para falar sobre isso. A gente trouxe Belchior, Paulo Moura, Seu Nenê,
TT Espínola, Zé Geraldo. A gente trouxe para falar para os caras, ó, não vai chegar lá e fazer um show, não. Você vai ter que conversar com aquele pessoal. Então, toda a ideia era essa. Ferramenta para que a população consiga fazer expressão cultural e artística. Só para você falar aqui um pouquinho, só para você continuar já, para não perder só o que o Wes está dizendo. E essa história do movimento ficou tão clara, assim, a coisa que acontecia, porque as divergências que ele está falando sempre existiram. Existia divergência. Nossa, a gente brigava muito. Porrada todo dia, viu? Não encerrou o MPA, a gente tinha ilusão que tinha acabado com o MPA um dia. Ô, Edivaldo, mas nesse momento teve um problema muito sério, eu acho que, por exemplo, o circo foi um coroamento, tem essa visão realmente de um seu espaço de formação também para a gente. Então, isso que mas nós vivíamos a gente fazia arte, quer dizer, eu era muito imaturo ainda naquela época, mas eu percebo assim que nós tínhamos o nosso Politburo, que pensava mais que os outros, o nosso birô, nós tínhamos. E esse birô tinha tudo isso na cabeça que o Edson falou, e tinha mesmo. No entanto, quando o circo vem, que é esse coroamento disso que ele fala, que tem tudo a ver com o que ele está falando também, que foi realmente um coroamento de um trabalho, de carregar a caixa nas costas e tal, houve aí uma certa decepção, justamente por não ter entendido da mesma forma uma estratégia. Na época era uma estratégia e nem todo mundo entendeu da mesma forma, então houve conflito. Entendeu aquilo como o palco principal. Né? Como o palco principal, mas principalmente... Aí era uma tática. Era uma tática, mas principalmente entenderam como cooptação. Então o movimento Boa de Arte, que era um movimento, do ponto de vista anarquista, apesar do monte de comunista que tinha lá dentro, de vários partidos de esquerda, né? Do ponto de vista da organização, assim, mas do ponto de vista da organização ele era anarquista, a gente não podia fazer apologia nem ao MEP, nem ao pessoal do Companheiro, da turma do Genuíno, enfim, sei lá. Independente, pelo menos. E do PCdoB principalmente, que também estava forte. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Não, eu vou falar sobre isso. Os três, na verdade, o pensamento sobre isso. Isso foi realmente eu queria fazer um assunto só, peraí, só Não, eu me identifico com o Éder, porque na turma de lá também eu era também da parte que não entendia muito as coisas. Deixa eu falar um negócio da formação aqui, peraí. O Edson tocou no assunto aqui.